que é o de boa, que significa divulgação do evangelho com Bíblia, oração e amor. E é uma retomada depois de quase 10 anos. Finalmente, pela graça de Deus, a gente está retomando as atividades dos jovens aqui na igreja. Então, queria agradecer à diretoria por isso está acontecendo. A quem veio também, obrigado aí pela presença de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos começar, né? Esse primeiro mês a temática ficou sobre amizade. Sem querer querendo, a gente terminou descobrindo que esse era o mês da amizade, né? Dia do amigo também. Então, terminou encaixando a temática. Então, queria convidar nosso preletor, Jadson. E, a princípio, vamos orar por ele, né? Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, agradecemos por estarmos aqui na tarde para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que essa tarde seja abençoadora, abençoa nosso irmão Jaidson, que ele seja realmente iluminado e que ele possa trazer para nós aqui a palavra diretamente da Tua boca, Pai. É isso que te pedimos, agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Então, para mim, eu gostaria de começar aqui agradecendo. Pensei que tinha sido pensado de propósito, porque dia 20 foi comemorar Dia do Amigo, quando foi pensado o tema amizade. Então, nós vamos conversar um pouquinho, eu vou trazer um texto bíblico e nós vamos pensar a respeito desse tema, amizade. Eu trago a ideia de amizade cristã, para a gente conversar um pouquinho. Geralmente, quando a gente pensa sobre uma conversa sobre amizade, talvez venha pensar sobre dicas ou como avaliar a amizade. Mas hoje à tarde eu queria que você pensasse comigo, pensando no tema de amizade cristã. Como nasce ou de onde nasce uma amizade cristã? O que sustenta uma amizade cristã? O que ela deve produzir? Então eu queria pensar em algo nessa direção. E para conduzir a nossa conversa, eu queria começar lendo um texto bíblico. E para mim uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, quando eu penso sobre a amizade. Eu queria que vocês abrissem no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu tenho um apreço muito especial pelo Evangelho de João. Não sei vocês, mas o Evangelho de João mais popular da Bíblia. É o texto mais distribuído quando a gente vai evangelizar. É o texto mais popular da Bíblia, o Evangelho de João. Tem um dos versículos mais conhecidos, podemos dizer, do mundo, que é João 3,16. E é um evangelho, assim, que desafiador, porque diferente dos outros três, João, ele escreve diferente. Você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar quase que como uma biografia, eles contando fatos sequenciais. E João conta de uma forma diferente, ele tem um objetivo diferente. Ele quer que as pessoas saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que elas, sabendo disso, possam crer para ter a vida eterna. Então, João seleciona os milagres que Jesus fez, ele conta 7 milagres, ele selecionou 7, e ele seleciona outros 7 momentos da vida de Jesus que ele se refere a ele mesmo como eu sou. Então, no Evangelho de João você vai encontrar 7 narrativas de milagres e 7 expressões de Jesus dizendo eu sou, e a maior narração até a crucificação e a ressurreição de Jesus, uma maior concentração dessa parte. E eu quero ler João 15. João 15, ele é famoso pelo versículo 5, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas eu quero ler com vocês os versículos de 9 a 17 do capítulo 15 do Evangelho de João. João 15, do 9 ao 17, eu estou com a Nova Almeida atualizada. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da tradução de vocês, mas o texto bíblico diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando ou lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos,
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado pela retomada das atividades dos jovens aqui da Igreja da Boa Vista, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor reservou para nós. Obrigado pelo tema pensado e pela passagem bíblica, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração. O nosso desejo aqui nessa tarde, Pai, é ouvir a voz do Senhor, é sermos instruídos por Sua palavra, termos comunhão uns com os outros e comunhão contigo. Fala conosco então, Senhor, edifica a nossa fé, fortalece os nossos passos no caminho e nos anima a te servir e a nos entregarmos cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem muitas outras passagens na Bíblia que a gente poderia escolher para conversar sobre amizade. Os provérbios estão cheios de conselhos para os jovens sobre escolher amigos, sobre como construir uma boa amizade, ter uma amizade profunda. A gente tem os exemplos de amizade na Bíblia, o mais famoso é o de Jonatas e Davi, que a gente podia pensar sobre isso. A gente tem a passagem ainda de Tiago, que fala sobre amizade com Deus e amizade com o mundo. A gente podia pensar sobre Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e olhar para a vida de Abraão. Mas quando eu olho para essa passagem de João 15, eu tenho a amizade emoldurada em temas fantásticos. E o momento do Evangelho de João que aparece esse tema amizade que me fascina. Quando eu olho para esse trecho que a gente leu, você vai encontrar a palavra ou o tema amizade como que emoldurado em dois grandes temas da Bíblia e do Evangelho. Primeiro, a ideia do amor de Cristo, de um lado, e depois a eleição do outro. E entre esses dois temas, você vai encontrar o tema amizade. Jesus começa falando, ninguém tem amor maior do que esse. Depois ele vai dizer, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vocês. E entre esses dois temas está, vocês são meus amigos, se fizer o que eu vos mando. É interessante perceber essa moldura em volta do tema amizade. Mas não somente isso. Se você olha para o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, a gente vai estar vivendo ali o discurso do cenáculo de Jesus. Qual é o discurso do cenáculo? Ele já viveu todo o ministério dele. E ele está ali se preparando para se despedir dos discípulos. Na verdade, os discípulos estão naquela situação ali enfrentando ou enfrentará várias coisas difíceis. Jesus já tinha se tornado famoso, várias pessoas já tinham seguido, ido atrás dele para ver como ele era, como ele fazia, o que ele falava, ou só para provar dos milagres que ele tinha realizado. Mas era chegada a Páscoa. Ele pediu que os discípulos procurassem uma sala, eles iam comer a última ceia, teve aquele momento de lavar os pés. E ele começa uma conversa no capítulo 14 com os discípulos. João 14 é bem famoso, quando eles não tenham medo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele vai preparando os discípulos para o que viria. E é interessante que os discípulos, depois disso, vão enfrentar perseguição, medo, vão se espalhar pelo mundo, alguns serão mortos. E qual é o tema que Jesus traz para os discípulos no meio dessa conversa todinha? Não é uma palavra de encorajamento diferenciada, como um coach faz nos dias de hoje. Não são alguns segredos que eles tinham que fazer para perseverar. Jesus os chama ao relacionamento. Chama para a amizade. É o tema que Jesus traz logo no capítulo 15. Vê, 14 é não se turbe o vosso coração. 15, ele vai introduzir falando que meu pai é a videira. Não, eu sou a videira, vocês são os galhos, meu pai é o agricultor. É nesse contexto, então, que ele entra com o assunto amizade. Veja que coisa preciosa. A gente vive um tempo tão difícil quando pensa em amizade, porque nos dias de hoje eu estava aqui na estante agora com o Instagram aberto, e lá no Instagram a gente tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, que a gente às vezes, eu tenho alguns amigos, e a gente tem tratado de amigo essas pessoas que entram, dão uma curtida, julgam o que a gente posta ou o que a gente pensa, e a gente tem tratado a amizade assim. A gente olha para a forma como Jesus pensa a amizade e qual o propósito dessa amizade, como é que nasce essa amizade. E eu queria pensar nisso com vocês. E eu trazendo aqui como que resumindo o que eu vou falar numa frase, eu quero tratar com vocês que a verdadeira amizade, ela nasce da iniciativa soberana de Cristo.
ela é sustentada pelo amor sacrificial e produz discípulos que amam uns aos outros. É basicamente isso que esse parágrafo que nós lemos vai tratar sobre esse tema, amizade. Mas como escolher um amigo? É como as pessoas perguntam. Como é que eu posso escolher um amigo? Mas eu não queria pensar assim com vocês. Eu queria pensar como Cristo cria amigos. Não é como eu escolho, mas é de onde eles surgem. E olhando para esse texto, toda amizade cristã, ela começa no amor de Cristo. É isso que Jesus traz para a gente aqui nesse texto que a gente acabou de ler. A partir do versículo 9, que foi o primeiro que eu trouxe para a nossa leitura, ele vai trazer como que fazendo um encadeamento, estabelecendo uma cadeia extraordinária. Assim como o Pai me amou, o versículo 9 vai dizer, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. E Jesus reúne várias pessoas ali em volta desse tema, principalmente os seus discípulos que estão com ele ali naquela sala, naquele momento. Ele estabelece essa cadeia, um amor que circula entre o pai e o filho. Agora esse amor é direcionado àqueles 12 que estão naquela situação, mas a gente percebe que o texto é muito mais aberto quando começa a ler os versículos seguintes. Jesus ora pelo mundo nos versículos que se seguem, ele não ora só por estes, mas por todos quantos aqueles que vierem a crer no meu nome. E a gente percebe que a gente está incluído aqui, neste momento de Jesus com os discípulos, nessa oração que ele realiza logo em seguida. E a gente percebe que esse amor que está ali circulando entre o pai e o filho, que seja agora orientado agora para os seus discípulos. E a gente percebe que a amizade cristã, ela não nasce de afinidades. Ela não nasce de pontos em comuns ou de sentimento. Mas a amizade cristã, aquela que deve preferir ou cultivar, ela nasce da comunhão com Cristo. A gente torna amigo Glauber, que eu conheci pessoalmente hoje, é o meu amigo porque ele é servo de Cristo. E a gente tem algo maior que nos une, que é o amor de Cristo. E é por isso que a gente se torna amigo. Não sei se você já experimentou viajar e visitar uma igreja da sua denominação, uma igreja presbiteriana noutra cidade, e você se sentir bem no meio daquelas outras pessoas sem você saber nem onde elas moram, quem é a família dela, ou vai num congresso, ou vai num acampamento, e a gente desfruta disso. Como é que a gente faz amizade tão rápido? É porque não é a afinidade que nos une, não é porque a gente tem coisas ou pontos em comuns, é porque o amor de Cristo é que faz nascer esse relacionamento. Não é isso, pastor? O pastor está chegando aí. Então, a amizade cristã, ela nasce da comunhão com Cristo. E é uma observação importante para a gente pensar aqui. As pessoas hoje, elas costumam dizer que são amigas umas das outras porque elas pensam parecido. Você já prestou atenção nisso? Que os grupos se formam porque as pessoas elas começam a querer dizer, não, a gente pensa parecido, a gente tem essas afinidades, a gente tem pontos pelos quais militamos em comum, nós acreditamos nas mesmas coisas. E é interessante que Jesus diz, vocês podem ser amigos porque foram amados. Deus amou primeiro. E é esse amor de Deus que molda e é que é o sustento de uma verdadeira amizade e o que faz surgir uma verdadeira amizade. Vocês podem ser amigos porque primeiro foram amados. E isso aí que muda tudo. Quando as nossas amizades elas são baseadas no amor de Deus, muda tudo. Mas em segundo lugar, olhando os versos que se seguem, Jesus diz no versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Os versículos que seguem, os 10 e o 11, ele mostra como que esse amor se processa no dia a dia, ou como é que eu permaneço nesse amor. E é interessante observar nesses versos 10 e 11, que eu não obedeço para que esse amor esteja em mim. Eu obedeço evidenciando esse amor que já está em mim. Para que esse amor permaneça, eu preciso andar nesse caminho do Senhor. E é interessante que Jesus vai mostrar agora a segunda característica dessa amizade, onde essa amizade deve se sustentar, que é os versículos 12 e 13. E ele vai dizer, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Lembra que era aquele amor que estava na relação entre o pai e o filho. Como o pai me amou, eu também amo a vocês. Agora ele está estendendo esse amor para a relação dos irmãos. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E ele vai trazer esse exemplo fantástico. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E essa passagem aqui, a gente vai encontrar nela como que
uma antecipação da cruz. Jesus já tinha morrido? Não, ele estava ali sentado conversando com os discípulos. Mas é como se ele já estivesse antecipando o que ele iria fazer. Ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E essa antecipação, ele ainda não morreu, mas ele já interpreta a sua morte como a base para aquilo ali que ele estava orientando os discípulos a fazer. E a amizade segundo Cristo, que eu quero pensar aqui com vocês, é que ela custa. Ela tem um custo. Ela é sacrificial. Ela se coloca no lugar do outro. É diferente da base da amizade, por exemplo, no contexto que Jesus está falando. Na amizade romana, a amizade geralmente era baseada na reciprocidade. Eu tenho que dar alguma coisa e receber alguma coisa em troca. E muitas vezes a amizade hoje em dia é uma amizade, vamos dizer assim, orientada por uma cultura que não seja a cultura do evangelho ou a cultura do céu. É uma amizade assim, é uma amizade por interesse. Eu ofereço alguma coisa, eu preciso receber alguma coisa. Mas quando eu olho para o evangelho, o modelo de amizade que Jesus coloca, quebrando todo aquele paradigma da mente das pessoas, é eu dou a vida. É uma amizade que tem um custo. E aí, ele estava ali olhando para as pessoas sem esperar algo de volta, sem esperar um retorno. E ele rompe completamente com aquela lógica da cabeça das pessoas daquela época. E eu digo que também um pouco com a lógica do nosso tempo. De que a gente sempre se aproxima de alguém esperando receber algo em troca. Não sei se influência, não sei se, como é que eu posso dizer, acolhimento. A gente sempre quer que alguém faça alguma coisa por nós. Diferente do padrão de Jesus. Se a gente fosse parar aqui para pensar, os discípulos não eram essas pessoas tão boazinhas. E é tão interessante quando olha para a lógica do Evangelho, quando eu leio Romanos capítulos 8, Romanos 5, 8. Que ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus se animou a dar a vida por aqueles que ele amou, mas eles não eram pessoas boazinhas. Ele amou e ele deu a vida por essas pessoas, e o desafio que ele faz para essas pessoas, o encorajamento que ele faz para essas pessoas é que elas possam andar no seu amor. E essa é a maior demonstração de amor que a gente pode encontrar no Evangelho, é essa entrega que Jesus dá da própria vida em favor dos seus amigos. Então, uma amizade cristã, ela nasce do amor de Cristo, ela surge do amor de Cristo e ela é sustentada pelo amor de Cristo. Esse amor que é um amor sacrificial, que é um amor que se entrega. Então, toda amizade, ela vai ter esse comprometimento, esse custo. E aí, quando eu olho para a continuação desse texto, você vai perceber, no versículo 14, a conversa de Jesus: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Eu não sei se vocês conseguem perceber o desenvolver do raciocínio que Jesus traz como que uma ressignificação de amizade. Uma ressignificação do relacionamento do que aqueles discípulos tinham na mente e do que Jesus estava querendo mostrar para eles desse sentido de amizade. Há uma ressignificação. E quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei do texto do Antigo, falando de Abraão, que Tiago vai dizer isso, que ele foi chamado amigo de Deus. Espera aí, como assim? Será que Jesus de alguma forma está pensando nesse texto? E que lá Abraão foi chamado unicamente só Abraão, que é o pai da fé, ou a referência para os judeus, e agora está estendendo esse relacionamento para todos os discípulos, porque quando você lê para aquele texto de Tiago, Abraão é chamado amigo de Deus porque Abraão, ele obedeceu, ele creu, e a fé dele levou ele à obediência. Ele foi lá, o trecho vai falar do sacrifício de Isaac, que ele foi lá para obedecer a Deus até a última consequência, e ele foi chamado amigo de Deus. E aqui esse mesmo elemento, é interessante olhar para essa amizade redefinida ou ressignificada, que é como se fosse o coração dessa passagem. Vocês são os meus amigos. A palavra amigo que aparece aqui não é só aquela palavra para pessoas próximas, ela não significa só essa proximidade, mas ela é carregada de tudo que o Antigo Testamento fala sobre essa amizade, que se refere a Abraão como amigo de Deus, ou Moisés que falava a Deus face a face, ou quando a gente amplia um pouco mais, aqui a gente percebe que já está levando esse privilégio não somente ao modelo de Abraão e de Moisés, mas estendendo isso àqueles irmãos que recebem esse título de amigos. Isso seria quase improvável para um judeu ouvir isso, mas está mostrando,
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerem no meu amor, vocês já não são como que servos, mas vocês são meus amigos. E ele não está abolindo a ideia de sermos servos de Cristo. Se você prestar atenção, os discípulos, mesmo depois de ter ouvido isso, eles nas cartas se identificam como servos de Jesus. E a palavra servo tem uma força muito grande naquele contexto, no contexto grego. Mas mesmo tendo ouvido essas palavras da boca de Jesus num momento tão decisivo, eles continuaram se identificando como servos. Então Jesus aqui não está abolindo a ideia de servidão. Mas se você prestar atenção, os apóstolos aqui, eles receberam como que um upgrade, né? No relacionamento. Porque a palavra aqui, servo, não apenas é alguém que executa a ordem. Mas o que é um amigo? Aí você olha para Jesus dizer, no versículo de número 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Vocês percebem o upgrade que eu me refiro? Os servos, eles só viam o que Jesus fazia ou só executavam o que Jesus mandava. Mas agora ele traz esses discípulos dessa condição, ele dá esse upgrade no relacionamento e traz alguém para perto. Olha, o que eu sei, eu conto a vocês. A gente está num grau de intimidade mais elevada. Então, a gente percebe aqui, nessa passagem, essa ressignificação da ideia de amizade, dessa ideia de intimidade, de relacionamento, de hombridade, de companheirismo. Jesus continua como o Senhor, ele não está se colocando ali como um igual com os discípulos, mas ele está dando eu vou repetir a mesma coisa, um up nessa relação. A gente está mais junto, a gente está mais próximo. Vocês agora estão íntimos comigo, mas um Senhor que acolheu pecadores e trouxe esses pecadores para a comunhão, para perto de si. E essa é a ideia da amizade no Evangelho. A amizade, ela nasce... Agora vem a parte final do texto, que depois a gente vai fazer algumas aplicações, que são os versículos 16 e 17. Olha o que já vai dizer. Não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês para essa condição, para esse relacionamento. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês vá e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça. Aí vem o versículo 17. A fim de que tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. E tem o final ainda no 17, que esse era o 16. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Percebe que ele vai finalizar com a mesma moldura do versículo 9, como se ela estivesse circulando. Ali eu tenho o amor aqui, aí eu tenho a eleição aqui, e no cerne eu tenho a amizade. Então, uma amizade cristã, ela está emoldurada ou sustentada nas bases do amor e da eleição. Jesus vai dizer isso para a gente. Uma das maiores riquezas, vamos dizer, reformadas desse texto, não foram vocês que me escolheram. Isso não se refere apenas ao apostolado, mas é um princípio. Toda a amizade entre Cristo e o seu povo começa pela iniciativa de Cristo. Ele é que chama pessoas para a amizade consigo. Ele é que traz as pessoas para perto. Embora a gente ouça muito nos nossos dias as pessoas dizendo que eu escolhi Jesus, a verdade do Evangelho é que Jesus escolheu os seus amigos. E essa amizade não nasce da capacidade humana, não foi porque ele viu condição. Foi por amor. E ele amou. E ele trouxe para perto pessoas que não mereciam estar perto. E aí quando eu olho para esse texto, e eu escolhi esse texto com essas características, para a gente pensar um pouquinho sobre a amizade cristã. A gente olhou como Jesus desenvolveu a amizade conversando com os discípulos, mas o que é que isso tem a ver com a gente? Jovens, vivendo tanto tempo depois, na era tão alta de tecnologia, de recursos, de estudos, de tudo que a gente pode ter hoje. E aí eu quero primeiro que a gente guarde no coração. Uma amizade verdadeira, uma amizade para a vida, uma amizade que vale a pena, ela é consequência de uma união com Cristo. Isso aqui ajuda bastante para a gente pensar, porque a gente tem vários relacionamentos hoje em dia. E relacionamento hoje em dia é quase como que um contrato de serviço. Não sei se vocês sentem assim. Se eu não estou recebendo nada, a gente rompe o contrato. Se não está atendendo às minhas expectativas, a gente corta o relacionamento, a gente bloqueia na rede social e isso funciona muito. E a gente está ali, muito com a consciência tranquila, vivendo dessa forma. Mas quando a gente olha para cá, uma amizade verdadeira e para a vida, ela vai além de um relacionamento.
Ela se torna quase como que uma aliança que Deus coloca que a gente está aqui, ó, unido por causa de outro. E aí, sem comunhão com Cristo, toda amizade ela vai ser limitada. A gente já tem uma luta, que é o que complica as amizades, que é o pecado. O pecado está presente na gente e está presente no outro. E pensa sem Cristo, para a gente construir um relacionamento de amizade. Ele está aqui pensando com jovens que está começando a vida. Amigo é uma coisa importante para a vida. Você percebe que em toda amizade tem o aspecto obediência? Jesus traz isso, Abraão colocou isso. A gente pensa, a amizade tem esse aspecto obediência, tem esse aspecto influência sobre nós. De onde nós temos buscado as nossas melhores amizades? Quem tem sido nossos melhores amigos? Por quê? Entra o aspecto obediência. Uma amizade verdadeira produz obediência. A gente olha aqui, por exemplo, Jesus está falando, vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Epa, mas eu quero um amigo para estar fazendo um fardo, para que gere coisas para que eu faça. Mas não é somente isso, é uma demonstração, não é que eu obedecendo eu vou me tornar. Eu evidencio essa amizade com Cristo por meio da obediência aos seus mandamentos. Mas toda amizade tem um quê de obediência, de influência. E a gente precisa buscar, selecionar pessoas e escolher essas pessoas com base nesse amor de Cristo que nos traz essa possibilidade. Nós somos amigos e hoje em dia a gente ouve muito assim. A gente é amigo, mas não fique me cobrando não. Não sei se você já viu pessoas que falam assim. Ah, é muita cobrança ser sua amiga. Ah, é muita cobrança ser seu amigo. Você me sufoca. E a gente fica nessa de uma amizade que, tá, você aí na sua... Eu aqui na minha, a gente é amigo, a gente curte aqui, você fala comigo, eu falo contigo, eu te mando uma mensagem, atendo uma ligação. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Vocês são os meus amigos se fizer o que eu vos mando. Eu digo, a obediência não cria amizade, mas a obediência evidencia a amizade. A gente precisa escolher e pensar a respeito da amizade. Terceiro, o centro da amizade é esse amor sacrificial. O centro da amizade não é diversão. O centro da amizade não é a afinidade, não é interesse. O centro da amizade é essa entrega. E a gente precisa pensar, será que toda amizade deve ter espaço na minha vida? Com base nesses elementos que a gente está pensando aqui, do amor, da amizade que Cristo construiu com seus discípulos, sustentada nesse amor de Deus, que é evidenciada pela obediência, está alicerçada na escolha, na eleição de Deus. E a gente olha para esse modelo e a gente começa a pensar, será que toda amizade deve ter espaço na minha vida? Será que todo amigo vai me gerar ou me conduzir para o crescimento, ou para um caminho bom, ou para me fazer progredir espiritualmente, ou me aproximar mais de Cristo? E aí, se as respostas começam a ser negativas, eu começo a pensar, será que toda amizade merece o crivo ou a classificação de melhores amigos, do best, né? É o meu best friend. Será que é isso? Hoje nós acumulamos vários contatos. Cristo não acumulou contato. Cristo, ele influenciou seus amigos. Ele formou discípulos. E aí tem uma coisa que é interessante quando eu me lembro dos conselhos que eu também tentei ver em Provérbios. Sobre amizade. Não é quantidade, mas é profundidade. É intimidade. E eu lembro muito de Provérbios 17:17. Ele vai colocar aí no slide. Em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. A ideia da amizade profunda, a ideia da intimidade na amizade, a ideia de não é quantidade, mas é qualidade de amigos. Sobre a ideia de quais amizades devem ter espaço na minha vida. Eu preciso pensar nesses conselhos bíblicos como cristão para essas amizades. Eu digo ainda, olhando para esse texto, pensando sobre amizade, a gente às vezes escolhe amigos por pessoas que gostam da gente. E as perguntas que a gente geralmente faz, será que fulano gosta de mim? E a gente vai escolhendo amigos com base nisso, de pessoas que gostam da gente. Aí você olha para Jesus e você percebe que o movimento de Cristo foi ao contrário. É claro que a gente está falando de Jesus. Mas o que a gente deve pensar para a nossa vida? O que a gente deve perguntar mais? Será que a gente deve perguntar mais sobre quem gosta de mim? Ou quem me ajuda a permanecer em Cristo? E é um ponto para a gente pensar quando a gente é adolescente e jovem. Porque quando é adolescente e jovem, a gente só quer pessoas que concordem com o que a gente diz. E quando alguém pensa o contrário, ou aconselha o contrário, vai dizer, é porque você não gosta de mim, você não quer me ver feliz. E é justamente o contrário.
Muita gente que discorda da gente, que aconselha a gente, que contraria o pensamento da gente, aconselhando a gente, é que ela nos quer conduzir por um caminho diferenciado. Você pode olhar para o próprio Jesus fazendo isso com seus discípulos, olhando para Pedro, olhando para o relacionamento de Jesus com esses discípulos. Ele chama a atenção deles, ele os exorta, ele os traz para perto. Então, a gente descobre que a amizade não é só quem gosta da gente. E às vezes quem gosta da gente não é só quem concorda com a gente. Às vezes gosta mais da gente quem discorda do que quem concorda. A gente precisa trazer isso para a gente. É exatamente a preocupação que deve haver no nosso coração. A preocupação desse texto bíblico não é quem gosta, mas é quem me ajuda a permanecer em Cristo. Que me ajuda a perseverar em Cristo. E a melhor amizade é aquela que fortalece a nossa fé. Tu consegue lembrar aí de algum amigo que lhe fez amar a Cristo? Ou que lhe fez orar mais? Ou servir mais a igreja? Ou amar mais a igreja? É um momento bem emblemático aqui na vida de vocês. Um recomeço. E aqui deve nascer esse fortalecimento mútuo. Rapaz, só tinha a gente pode sair daqui. Não, estávamos nós aqui. A gente precisa fortalecer uns aos outros para que isso possa progredir. E é aqui quem deve tirar aqui motivo de amizade, de orar um pelo outro, de animar um ao outro, de servir junto, de procurar atividades para fazer junto, para fortalecer a amizade. E essa amizade, ela vai com certeza refletir para o mundo, ou para os outros jovens da igreja, ou para os familiares que ainda não são cristãos. Esse amor de Cristo, para que eles estejam aqui também, para que juntos possam servir ao Senhor e criar mais momentos de comunhão, mais momentos de oração, mais momentos de serviço na igreja, para que essa amizade se fortaleça e produza mais fruto e seja uma amizade que aproximem vocês uns dos outros e vocês de Cristo. Mas por fim, eu não quero, para eu encerrar aqui, não seja para os outros o amigo que Cristo não foi. Vou dizer agora no positivo. Seja para os outros o amigo que Cristo foi para você. Imagina que tipo de amigo é Cristo seu. Seja para o próximo aquilo que Cristo é para você. E aí pense no serviço, no perdão, na verdade, no suporte, na permanência. Já pensasse se toda vez que você fizesse algo que desagradasse a Cristo, Ele te deixasse? Cristo é o amigo que permanece. Ou Ele mudasse de opinião contra você quando você discordasse dele. Cristo é o amigo que ama de verdade, que suporta, que você tem certeza de que Ele está junto contigo. Então, caminhando para Cristo é onde a gente vai encontrar o verdadeiro amigo e a base para as verdadeiras amizades. De aproximar pessoas dele e pessoas que nos ajudem a nos aproximar dele. E aí, se a gente olhasse para esse texto e eu encerrasse aqui dizendo assim, escolha melhor os seus amigos, seria apenas um moralismo que eu estaria ensinando a vocês. Mas eu queria que a gente parasse aqui e pensasse, nenhum de nós consegue amar como Cristo amou. Nenhum de nós consegue ser como Cristo foi. Porque todos nós já falhamos. Todos nós já falhamos na construção de um relacionamento, já abandonamos pessoas, já preferimos o nosso conforto ao bem da pessoa, nós já abandonamos pessoas. Mas Cristo, Ele fez exatamente o contrário. Quando os discípulos deles fugiram, Ele permaneceu. Quando Pedro, por exemplo, o negou, Jesus que peneirou, que Satanás peneirava Pedro, Ele intercedeu por Pedro e Ele restaurou Pedro. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu por nós. E é por isso que esse texto de João 15, ele não termina apontando para um modelo de amizade, mas ele termina apontando para um amigo que entrega a própria vida pelos seus amigos. E é isso que eu queria que a gente tirasse daqui como um desafio para a gente. Numa era de relacionamentos tão superficiais, a gente pensar em uma amizade profunda, que está disponível e disposta a trazer o amigo para perto de Cristo, a se sacrificar pelo amigo. Então guarde no seu coração. A verdadeira amizade não nasce da afinidade entre as pessoas. A verdadeira amizade nasce da iniciativa de Cristo, que nos ama sacrificialmente e nos transforma em amigos que vêm para a glória de Deus e para amar as outras pessoas. Então que esse grupo de jovens seja um grupo que ama, que demonstra amor, que serve, que alcança
e que a gente possa, de fato, dessa pequena iniciativa, a gente sonhar e buscar a bênção de Deus para que seja um grande movimento que está começando aqui na Igreja Presbiteriana da Boa Vista através de vocês. Que Deus abençoe e que o amor de Cristo sustente o nosso coração e que possamos ter amizades profundas, verdadeiras e que aproximem uns aos outros de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós lemos aqui, examinamos e tiramos tantos desafios e ensinos para o nosso coração. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, que nos alcançou e por termos sido escolhidos por Ti, quando nós ainda não o escolhíamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor provou o valor da Sua amizade, dando a Sua vida por nós. E Te pedimos coragem para que possamos Te obedecer, Senhor, evidenciando tão grande amor que o Senhor tem por nós. Abençoa cada um de nós aqui, abençoe os jovens da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, que o Senhor Deus os encoraje e que a presença uns dos outros, na vida uns dos outros, possa fortalecê-los e aproximá-los do Senhor, de modo que eles possam amar mutuamente, servir uns aos outros e espalhar a glória do Senhor aonde eles estiverem, Senhor. Que seja apenas um pequeno começo, que o Senhor Deus possa fortalecer as mãos e o coração de cada um da igreja, para que a obra do Senhor, Deus, continue prosperando e espargindo a sua glória neste lugar. Nós te agradecemos e te pedimos a orientação, a bênção, a condução do Senhor, para que possamos construir amizades profundas para a vida e que nos aproxime do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glauber. Obrigado, Jadson. Pastor, quer falar alguma coisa? Dá uma palavrinha. Tá lá e cá, né? Que aqui embaixo tá tendo a programação da SAF, que é das mulheres, Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, obrigado, Jadson. Deus abençoe a sua vida. E vou lhe chamar outras vezes. E agora a gente vai ter um momento de louvor com o nosso Gabriel Batista, cantor e compositor. Vai cantar algumas músicas autorais dele. É isso? Com meus irmãos e assim crescer mais uma vez em comunhão. Em comunhão quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar e repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Só coração em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão mais uma vez em Cristo. Coração em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão.
serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros. Em quê? Em comunhão. Amém. Sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Comunhão, sobre estar junto, sobre amizade, a graça de poder caminhar junto. Então, vamos cantar uma música que reforça isso, a nossa riqueza em Cristo, primeiramente, e depois os nossos amigos. Então, vamos cantar isso aqui. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias, de vidas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias, de vidas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Em todo tempo amo amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo amo amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Amém. Agora eu vou cantar uma música minha, galera. E aí, muito facilmente vocês não vão conhecer. Mas, assim, meditem na letra. A gente está conversando sobre amizade e tem algo que nos une. Esse algo que nos une é Cristo. E Ele nos uniu numa história em que nós nos encontramos todos nós desafinados. A ideia é essa. Nós desafinamos na canção do que é a vida com Cristo. E só através de Jesus Cristo é que a gente consegue encontrar as notas corretas, né, para a gente entrar na melodia divina. É isso. Oi? Posso comparar? Pode.
saiu do tom, desentonado, andou tão por fora da escala que foi parar em tons vizinhos, cadências de engano, repouso não conseguiu achar. Desistimos, de tudo fez pra retornar, mas por si mesmo não tinha como achar o tom que eu via lá. Nem todos sabem harmonia, nem todos vão saber cantar, nem todos vão saber o amor, a poesia interpretar, mas a todos a maior canção que o mundo ouviu soar, toca todo dia e aos desafinados chama juntos cantar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Desafinou na partitura, viu todo o recurso pra desenrolar, mas volta e meia desafina, carece de um mestre para lhe ensinar. Ganhou um dom e referência para musicar, a voz da canção que ouvia lhe ensinava como não desafinar. Nem todos sabem harmonia, nem todos vão saber cantar, nem todos vão saber o amor, a poesia interpretar, mas a todos a maior canção que o mundo ouviu soar, toca todo dia e aos desafinados chama juntos cantar. Nem todos sabem harmonia, nem todos vão saber cantar, nem todos vão saber o amor, a poesia interpretar, mas a todos a maior canção que o mundo ouviu soar, toca todo dia e aos desafinados chama juntos cantar. Não foi dentro do estúdio, mas custou para gravar, o que pagou o preço ensina quem quiser cantar. Não foi dentro do estúdio, mas custou para gravar, o preço já foi pago, pode vir cantar de graça. Bem. É isso. Pessoal, essa música, não só essa, mas outras músicas, elas estão nas plataformas digitais. Tem o meu trabalho autoral. E assim. Tem como botar o link do Spotify dele aqui? O pessoal tem. Não sei se como, mas assim, seria bom. Mas assim, eu tenho tentado produzir uns negócios, assim, uns trabalhos sempre embasado no que é a nossa cosmovisão cristã, né? Assim, e aí é bênção se vocês puderem escutar, compartilhar para mais pessoas, tá bom? Tem mais uma música que a gente vai cantar agora. Deixa eu colocar aqui minha fila, porque eu não decoro nem minhas próprias músicas, queria a música dos outros. Essa música é mais antiga, mas é uma música que dá saudade de cantar. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda e vem comigo. Só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer.
conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda e vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que um irmão. Amém. É isso, pessoal. É isso aí. Aí. Não sei como é que isso funciona. Rapaz. Olha. Eu já fui no Spotify, então nem aprendo. Eu vou só deixar pra ver se funciona assim mesmo. Que é a barrinha de baixo. Tem que abrir o Spotify, gente, pra isso funcionar. Ah, entendi. Você abre o Spotify. Mas quem não tiver Spotify tem no YouTube também. Tem em todo canto. Mas é isso, pessoal. O Instagram dele é o Gabriel Batista. Porque não é qualquer não, é o Mas é isso, pessoal. Eu agradeço demais a oportunidade. Assim, eu fico feliz de cantar aqui minhas músicas, né? E, assim, de partilhar esse momento. É massa, velho. É massa. O pessoal sabe que eu não consigo chegar tão cedo assim na EBD, mas, assim, eu gosto desse momento e eu fico muito feliz, de verdade, por poder partilhar isso aqui. É isso. Glória a Deus. Amém.